Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 28º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, algumas orientações que julgamos importantes. Separe um momento tranquilo, longe de distrações, e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare o seu coração, pois ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 28. Juízos sobre o Egito. Leituras do dia. Êxodo 7 a 8. Mateus 28. Ester 5. Leitura de Êxodo 7. 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair a meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como lhes ordenara o Senhor, assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão da idade de 83, quando falaram a Faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó, por sua vez, chamou os sábios e os encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Pois cada um lançou sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai a Faraó pela manhã, ele sairá às águas, põe-te à beira do rio diante dele e toma em tua mão a vara que se tornou em serpente. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: Deixe ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, até agora, não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com a vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios de água, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor ordenara. Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirava mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue em toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó, entrou em sua casa, e não tomou a peito também isso. Então todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, pois não podiam beber água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Leitura de Êxodo 8.
Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e a casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com tua vara sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Porém os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifique ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para que as rãs sejam desviadas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. Então disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs se apartarão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Saíram, pois, Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha enviado contra Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo Faraó que havia descanso, endureceu o coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e havia piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos, com seus encantamentos, procuraram fazer o mesmo, para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e nos animais. Então os magos disseram a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te cedo pela manhã, põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, a fim de que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que assim se faça, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os olhos deles, não nos apedrejariam? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenar. Então disse Faraó: Deixarei-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, e rogai por mim. Respondeu Moisés: Eis que saio da tua presença, e rogarei ao Senhor que amanhã os enxames de moscas se apartem de Faraó, dos seus servos e do meu povo. Somente que Faraó não continue a enganar, não deixando ir o povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos.
Mas Faraó endureceu ainda esta vez o coração e não deixou ir o povo. Leitura de Mateus 28. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descera do céu, chegara-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas pressurosamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. E reunidos eles com os anciãos, e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram, enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos livraremos de cuidado. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Leitura de Ester 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da sala do rei. E o rei estava assentado no seu trono, na sala real, defronte da entrada. E vendo o rei a rainha Ester, que estava em pé no pátio, alcançou ela graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é isto, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Ester: Se parecer bem ao rei, venha o rei com Amã hoje ao banquete que tenho preparado. Então disse o rei: Fazei Amã apressar-se para que se faça a vontade de Ester. Vieram, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado. E no banquete do vinho, disse o rei a Ester: Qual é a tua petição? E se te dará. Qual é o teu desejo? Até metade do reino se cumprirá. Respondeu Ester e disse: Minha petição e meu desejo são: se tenho alcançado graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então Amã saiu naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantou, nem se moveu diante dele, Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Todavia, Amã se conteve, foi para casa e mandou chamar seus amigos e Zerés, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória de suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido,
e como o tinha promovido sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que preparou, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir Mardoqueu, o judeu, assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zerés, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho agradou Amã, que mandou fazer a forca. Pontos principais. Êxodo 7:8. Deus inicia as pragas contra o Egito, sangue, rãs, piolhos, moscas, para demonstrar seu poder e fazer distinção entre seu povo e os egípcios. Os magos imitam as primeiras, mas reconhecem o dedo de Deus na terceira. Mateus 28. Jesus ressuscita. As mulheres descobrem o túmulo vazio, são comissionadas pelo anjo e pelo próprio Cristo, que as envia aos discípulos. Os líderes subornam os guardas para espalhar uma mentira. A grande comissão é dada. Ester 5. Ester arrisca-se e é recebida pelo rei, que promete até metade do reino. Ela, sábia e estrategicamente, convida o rei e Amã para 2 banquetes. Amã, furioso com Mordecai, é aconselhado a construir uma forca para ele. Desafio prático. Anuncie a ressurreição e confie no tempo de Deus. Como as mulheres no túmulo, você tem uma mensagem de vida e esperança para compartilhar. Conte a alguém esta semana sobre o Cristo ressuscitado. Como Ester, use sabedoria e timing dado por Deus ao lidar com situações delicadas. Nem sempre a abordagem direta é a melhor. E lembre-se, os Amãs da vida podem estar construindo sua própria armadilha. Confie que Deus está no controle, mesmo quando o mal parece prosperar momentaneamente. Sua fidelidade será demonstrada a qualquer instante. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.